sejam muito bem-vindas de volta para mais uma aula dessa nossa série de várias aulas que prometem iniciar vocês na dança do ventre. Quem já está me acompanhando, quem já está fazendo os exercícios, acho que já deu para sentir um pouquinho como funciona a dança do ventre. Eu espero mesmo que vocês estejam gostando, estejam conseguindo praticar. Como eu já falei em alguns vídeos, a gente precisa ter muita paciência com o nosso corpo, né? Ele tem um tempo de assimilação e vocês vão percebendo que com os treinos, cada vez mais vocês vão se especializando, né? Vão conseguindo fazer os movimentos com mais facilidade, eles vão ficando mais naturais no corpo de vocês. Mas tudo demanda treino e paciência. Então, quanto mais vocês repetirem os exercícios que eu estou passando, quanto mais vocês fizerem junto comigo nos vídeos, melhor. Então, sejam bem-vindas de volta e vamos para mais uma aula. Mantenha os pés paralelos, vamos entrelaçar os dedos lá na frente, sobe lá em cima, cresce, respira. Flexiona os joelhos, leva lá para o lado, contrai o abdômen. Troca, vai lá para o outro lado, respira, mantém o abdômen contraído. Volta no meio, abre, puxa o braço, olha lá para o lado contrário. Do outro lado também. A ideia aqui é a gente começar a acordar o nosso corpo, começar a aquecer um pouco, gira os ombros lá para trás, para o corpo entender que a gente vai ter uma atividade física, que a gente vai começar com movimentações. Então ele estava quietinho, né? A gente precisa acordar um pouco o corpo antes de começar qualquer coisa. Para frente também. Lembrando que todo exercício é importante que vocês tenham a orientação de um profissional. Muito cuidado com o corpo de vocês. Nenhuma aula na internet substitui a presença de um profissional. Tudo isso aqui é para que vocês possam conhecer e também se encantar pela dança, mas com muita responsabilidade. Agora a gente vai contrair o abdômen e vai tentar torcer o tronco lá para trás. O quadril fica olhando para frente e o meu tronco vai lá para trás. Nós vamos fazer a mesma coisa com o quadril. Então a gente vai manter agora o tronco quieto, olhando para frente. E quem vai torcer é o quadril. Mantenha os dois joelhos relaxados. A gente não vai ficar alternando os joelhos, então mantenha os dois relaxados e os ossinhos do quadril vão torcendo. Cada hora um vem para frente e a gente mantém o abdômen contraído. Agora a gente vai levar para as laterais, leva o máximo que conseguir. Quadril lá para a lateral. Nós vamos fazer a mesma coisa para frente, para trás. Lá atrás pode estender o joelho. Leva o bumbum bem lá para trás.
agora a gente vai arredondar. Então eu vou imaginar um círculo desenhado no chão e eu vou desenhando ele com o meu quadril. Passo pelo fundo, lateral, frente, lateral. De um lado e do outro também. Fundo, lateral, frente, lateral. Fundo, lateral, frente, lateral. Agora a gente fica lá atrás, mantém o abdômen contraído e eu vou levando o meu quadril de um lado para o outro. E vou descer. Desce, solta a cabeça. Continua levando o quadril de um lado para o outro, com os joelhos estendidos. Flexiona os dois joelhos e sobe desenrolando. Agora o tornozelo, soltando as articulações, vamos organizando o corpo para receber os exercícios que a gente vai fazer aqui hoje nessa aula. Do outro lado também. Puxa a perna lá na frente, segura. Organiza o corpo, contrai o abdômen, respira, segura aí o equilíbrio. A mesma coisa do outro lado. Respira. Concentra. Tá? Agora a gente vai trabalhar um pouco das articulações do pulso e das mãos, também para acordar essa região, que na dança do ventre é bastante presente. Gira o pulso para fora, com as mãos fechadas, para dentro também. Abre e fecha, para acordar os dedos. Isso, relaxa. Quadril agora a gente vai alternar os joelhos. Então eu tenho a flexão e a extensão dos joelhos. Frente e trás. Um e outro. Então a gente vai alternando e vai deixando o quadril responder a essa movimentação. Isso ajuda a soltar um pouco o quadril, tomar um pouco de consciência também de como os movimentos de quadril começam a acontecer. Então flexiona alternadamente os joelhos e o quadril vai respondendo a essa movimentação. Agora os pés a gente vai trabalhar meia ponta, também alternada. Então eu subo e desço, subo uma e desço a outra, sobe e desce, sobe e desce, contrai o abdômen para ajudar no equilíbrio, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E as duas juntas, sobe, 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 desce, sobe, desce. Pronto, a gente já conseguiu acordar um pouco o nosso corpo para conseguir fazer os exercícios da nossa aula de hoje. O movimento que nós vamos falar hoje é um movimento sinuoso. Então a gente tem duas categorias, né, nas movimentações de quadril e a gente vem mesclando. A gente vem falando de movimentos sinuosos, movimentos percussivos, para vocês terem contato
com um pouco de cada coisa e irem entendendo essas diferenças entre um e outro. O movimento que nós vamos trabalhar hoje é um movimento de 8, é mais um 8, né? A dança do ventre ela é formada por muitos 8. É 8 horizontal, é 8 vertical, então a gente tem muitas variações de um mesmo 8, eles são feitos de diversas maneiras. E a maneira que a gente vai fazer hoje é o 8 horizontal. Então, o 8 horizontal, ele pode ter dois sentidos, na verdade. Ele pode ser o 8 horizontal para trás ou o 8 horizontal para frente. Vocês vão entender isso no decorrer da aula. Quando a gente falou lá na outra aula sobre o 8 para cima, quem fez essa aula comigo vai lembrar. A gente imagina um símbolo do infinito, né? Ele é um 8 deitado. A gente imagina ele aqui na nossa frente. Quando a gente fala do 8 horizontal, a gente pega esse mesmo desenho e leva ele lá para o chão. Então, para realizar esse movimento de 8 horizontal, a gente vai pensar nesse desenho no chão. Então, a gente está em cima dele, mais precisamente no eixo, né, no meio, entre aspas, desse desenho. E nós vamos desenhar ele com o nosso quadril, como se a gente tivesse uma caneta apontada para o chão. E a gente vai fazer esse desenho do 8 horizontal. Quando a gente fala sobre movimentações de quadril, eu sempre repito isso, é importante a gente entender para qual direcionamento o meu quadril precisa ir, né? Então, se eu tenho uma lateral, se eu tenho uma projeção frente, se eu tenho uma diagonal, neste caso, do 8 horizontal, a gente trabalha com diagonal. Então, vocês já trabalharam o twist, vocês já sabem que a dissociação diagonal dá um pouquinho de trabalho, mas com calma a gente consegue fazer o corpo entender o que está acontecendo. Então, a gente vai ter a junção de quadril na diagonal, mais a projeção do quadril na diagonal, né? Então, eu tenho a torção do meu quadril e eu preciso projetar ele para uma diagonal. Lembrando daquele nosso desenho da pizza, que a gente tem todos os direcionamentos do quadril, esse ossinho, um dos ossinhos, vai apontar para o direcionamento diagonal. Então, a gente vai ter tanto uma leve oscilação de peso, né, nos pés, vocês vão perceber, quanto essa projeção do quadril. Então, lembrando que o nosso desenho de 8, ele está desenhado aqui no chão. A gente vai começar fazendo o 8 para trás. 8 para trás, eu começo com ele lá na frente, porque eu preciso de um sentido dele que é da frente para trás. Então, a gente precisa começar projetando esse quadril lá para a diagonal frente. Então, lembrem dos dois ossinhos, coloquem as mãos aí, achem os dois ossinhos de vocês para facilitar nesse processo, né, no direcionamento. Então, eu tenho aqui, os joelhos ficam relaxados, tá bom? Vocês vão perceber que eles oscilam um pouco durante a execução do movimento, mas deixem eles basicamente relaxados. Então, eu tenho um ossinho torcido, né, o quadril torcido, um ossinho fica mais à frente. Eu vou levar esse quadril lá para a diagonal. Daqui eu vou fazer uma torção e eu vou levar para a diagonal fundo. Quando eu faço essa torção, o ossinho que vem para frente é o oposto. E eu vou fazer a mesma coisa, projetando esse meu quadril lá para a diagonal e fazendo uma torção até chegar lá atrás. Então, eu projeto o ossinho da frente na diagonal, torço até chegar na diagonal fundo, projeto o ossinho oposto para a diagonal e torço até chegar na diagonal fundo. Então, o que a gente tem aqui? Vamos brincar com aquela história de ligar os pontos, né? Então, eu tenho diagonal, lateral
e diagonal fundo. Diagonal, lateral e diagonal fundo. E o meio eu tenho como se fosse um X, que é onde eu faço a transferência. Então, eu faço o movimento de um lado primeiro, depois do outro. Então, esse X no meio faz com que eu junte um lado e outro, que é exatamente na transferência de peso. Então, voltando ao nosso liga-pontos, eu tenho ossinho, quadril torcido, eu tenho diagonal frente, lateral, diagonal fundo. Reparem que eu estou com o peso nessa perna ainda. Eu só vou transferir na próxima projeção para o outro lado, diagonal frente, lateral, diagonal fundo. Leva, diagonal frente, lateral, diagonal fundo, o peso está nessa perna, transfere para outra, diagonal, lateral, diagonal fundo, transfere, torce, 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 transfere, torce. Neste momento, quando a gente vai fazendo um lado e outro, eu quero que vocês percebam como que fica a oscilação do peso de vocês nos pés. Então, a gente tem o peso mais pro dedinho. Quando eu faço a torção, eu sinto o peso passando pela lateral dos meus pés, do meu pé, aliás, o que está com o peso, chegando até quase o calcanhar. Depois eu levo para o outro lado, tá mais pro dedinho o peso, eu vou sentindo ele toda a lateral do pé até chegar quase no calcanhar. Então percebam que ele é um movimento que o peso fica mais pro lado de fora do pé. Então a gente sente essa intenção maior. O que eu preciso tomar cuidado? Para não virar o meu pé para fora, né? Então a gente mantém eles bem firmes no chão, mas a gente sente que existe essa oscilação. Então ele vai passando pela lateral externa do pé, transfere, passa pela lateral externa do pé e transfere. Se você estiver sentindo isso realmente e o peso do seu corpo está passando pela lateral externa do seu pé, tá certo. Porque como a gente tem uma projeção desse quadril em diagonal, lateral, diagonal, o pé acompanha, né, esse peso e essa sustentação do seu corpo de acordo com o lugar que o teu quadril está, por onde ele está passando. Então é muito importante prestar atenção nos pés, porque isso já ajuda a entender se o teu movimento de quadril está acontecendo bem feito. Então vamos lá. Quando a gente faz pelas primeiras vezes, a gente mantém ele meio quadradinho assim, né? Porque a gente projeta, passa pela lateral, vai para o fundo, projeta, passa pela lateral, vai para o fundo. Daqui a pouco a gente vai arredondar ele, não se preocupem. Eu quero que primeiro nessa fase vocês entendam o movimento. Então, vamos fazendo diagonal, lateral, diagonal fundo, troca o lado. 1, 2, 3, troca o lado. 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 2, 3.
Reparem que aqui, nesse tipo de dissociação que a gente trabalha, a gente precisa do auxílio dos braços aqui na lateral, para o nosso corpo não querer ficar virando junto, né? Não adianta nada eu torcer o meu quadril e o meu tronco vir junto. O meu quadril não vai aparecer. Quando eu falei sobre dissociações de quadril, eu falei sobre essa questão de desmembrar a parte de baixo da parte de cima do nosso corpo. E nesse caso, ilustra muito bem realmente o que acontece, né? Então, os pés ficam olhando para frente, o meu tronco vai ficar olhando para frente e o que vai trabalhar é só o meu quadril. Então, a gente precisa do auxílio dessa mão para me segurar aqui do lado, para o meu tronco não ficar dançando junto com o meu quadril, senão não vai aparecer, né? Agora a gente vai tentar arredondar um pouco mais. Lembrando que todo esse direcionamento que a gente fez vai formar o 8, né? O símbolo do infinito desenhado lá no chão. Então, pés paralelos, torceu. Agora a nossa intenção é arredondar o movimento. Então, leva, bolinha, troca, 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 bolinha e 1, 2, 3, 4, contrai o abdômen, 5, respira, 6, 7, 8, 1, 2, 3, sorria, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou falar agora a respeito do 8 para frente, para a gente entender a mudança de sentido, porque aí na prática a gente vai mesclando os dois, porque é importante colocar um próximo do outro para a gente entender a diferença deles. Então, quando eu falo sobre mudar o sentido do movimento, a gente começa a projeção do quadril para o lado contrário. Então, se no 8 para trás eu começo na frente e levo para trás, no 8 para frente eu vou lá atrás primeiro e trago para frente. O 8...
prática, eu vou primeiro trabalhar o 8 para trás, depois eu vou trocar e trabalhar o 8 para frente. Agora eu vou trocar o lado, vou trocar o sentido, vou fazer para frente, frente. Agora, a minha intenção é fazer com que vocês entrem em contato com os dois sentidos do movimento, um seguido do outro, tá? Então, a gente vai trabalhar o 8 para trás, eu vou trocar, a gente vai trazer ele para frente, eu vou trocar, a gente vai levar ele para trás, justamente para o cérebro entender onde começa e onde termina cada um deles. Uma coisa importante de prestar atenção nesse momento é onde vai ficar a emenda do meu movimento. Como eu vou fazer essa troca? Então eu vou explicar para vocês agora, para na hora da música a gente não ficar muito confusa. Eu tenho aqui o 8 para trás, O bate e volta vai acontecer aqui. Quando eu chegar na diagonal fundo, eu vou voltar por esse caminho e vou começar a fazer o 8 para frente. Mesma coisa na troca, eu chego no final da torção e volto. Então, o nosso bate e volta vai acontecer exatamente nas torções. Se eu tá vindo para frente, eu bato e volto, começo a vir para trás. Se eu tô vindo para trás, eu bato e volto e começo a vir para frente.
agora, com a prática final, onde eu vou trabalhar um pouco de oscilação de velocidade nesse movimento, que na verdade foram 2 em 1, né? Quando a gente fala de 8 horizontal, a gente fala de 2 tipos de movimento, 8 para trás e 8 para frente. Então agora na prática, no ritmo, eu vou trabalhar com algumas molduras de braço, como eu venho fazendo em todas as aulas. Vou mexer um pouco na velocidade deste movimento. Se você não conseguir fazer os braços, não tem problema, me acompanha no quadril. Então, depois de ter realizado todos os nossos exercícios, é importante que a gente faça um alongamento para relaxar um pouco o nosso corpo diante de todos os exercícios e das movimentações que a gente trabalhou. Então, é importante que o corpo volte um pouco ao seu estado normal, né? E para a gente também relaxar um pouquinho. Então, a gente vai puxar a cabeça para a lateral, pode relaxar. Relaxa esse braço trabalhando, deixa ele bem solto, bem tranquilo. Respira, vai voltando ao ritmo normal do seu corpo. Troca do outro lado. Relaxa essa região do ombro. Lá para cima também, alonga bem essa região. Para baixo também, entrelaça os dedos atrás da cabeça e leva o queixo em direção ao peito. Mantenha os cotovelos abertos. Muito bem. Solta um pouco os ombros. Relaxa. Puxa a perna lá atrás. Se precisar segurar na parede, pode segurar. Contrai o abdômen. Não leva o joelho nem muito para trás, nem muito para frente. Mantém. Do outro lado também.
equilibra, contrai o abdômen. Respira, vai sentindo o corpo voltar à sua movimentação natural, ao seu ritmo natural. Vai relaxando depois de uma aula gostosa que nós fizemos. Inspira, leva os braços lá para cima e desce, relaxa. Relaxa a cabeça, relaxa os braços. Vai lá na perna esquerda, segura um pouquinho. Mantenha a respiração normal. Do outro lado também. Volta no centro, relaxa um pouquinho, solta os ombros também, flexiona os dois joelhos e sobe desenrolando. Respira, relaxa um pouquinho o tornozelo. Corpo relaxado, organizado, voltamos ao nosso ritmo normal. Eu agradeço, espero que vocês tenham um bom treino com o que a gente aprendeu na nossa aula de hoje e até a próxima.